nós gostaríamos de iniciar com uma leitura muito interessante deste livro aqui do Huberto Roden, sobre o Sermão da Montanha. Ele tem uma introdução aqui que nós julgamos bastante acolhedora para os pensamentos que nós vamos ter que expor em seguida, né? Diz ele assim: o Sermão da Montanha, base da harmonia espiritual. Há séculos que as igrejas cristãs do Ocidente se acham divididas em partidos e não raro se digladiam ferozmente. Por causa de quê? Por causa de determinados dogmas que elas identificam com a doutrina de Jesus. Infabilidade pontifícia, batismo, confissão, eucaristia, pecado original, redenção pelo sangue de Jesus, unicidade e infabilidade da Bíblia, etc. No entanto, seria possível evitar todas essas polêmicas e controvérsias. Bastaria que todos os setores do cristianismo fizessem do Sermão da Montanha o seu credo único e universal. Essa mensagem suprema do Cristo não contém uma só palavra de colorido dogmático teológico. O Sermão da Montanha é integralmente espiritual, cósmico, ou melhor, místico-ético. Não uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser. E, neste plano, não há dissidentes nem hereges. A mística é o primeiro e maior de todos os mandamentos, o amor de Deus. A ética é o segundo mandamento, o amor de nossos semelhantes. E nesta base é possível uma harmonia universal. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Então está aqui Huberto Roden, iniciando o seu livro, né, sobre o Sermão da Montanha, expondo para nós o caráter altamente espiritual dessa passagem de Jesus, independente das preferências dogmáticas que as igrejas cristãs possam se apegar, que não é o caso do Espiritismo. Se nós pudermos chamar o Espiritismo de religião também, não se trata de uma religião dogmática. Os nossos preceitos fundamentais são baseados em uma lógica evolutiva e espiritual. Mas nós gostamos muito da análise e interpretação feita a respeito desse tema pelo Carlos Torres Pastorino na obra Sabedoria do Evangelho, que nós julgamos que ele apresenta uma estrutura muito clara para nós do que se trata esse início do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, e também nos mostra como que devemos ter uma visão a respeito disso como sendo degraus que nós temos que alçar para alcançarmos o topo do caminho evolutivo. Por isso a importância do sermão. Nós costumamos refletir que quando Jesus fez o Sermão da Montanha, não sabemos exatamente quantas pessoas estavam presentes, não sabemos quantas ouviram de fato, prestaram atenção, não sabemos das que prestaram atenção quantas entenderam o que foi que ele falou, e dessas que entenderam, quantas decidiram praticar para si, assumir, assimilar os ensinos. Então a gente percebe aí um verdadeiro afunilamento, onde apenas aqueles que realmente se interessarem e se apresentarem no edifício da construção do reino de Deus em si mesmos é que vão conseguir alcançar
essas metas maravilhosas, que não são metas fáceis, mas elas são necessárias para que nós consigamos conquistar esse tal reino que é a pureza de espírito, a evolução máxima do espírito humano. Pastorino diz que o Sermão do Monte, como um todo, ele constitui um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Então, na verdade, o Sermão do Monte ele contém todos vamos dizer assim, as orientações para que o espírito humano evolua para Deus. E, talvez baseado num pensamento de Mahatma Gandhi, Pastorino escreveu assim: se todos os livros de espiritualidade do mundo se perdessem, mas restasse apenas esses trechos, bastaria eles para levar as criaturas à perfeição mais extremada, à evolução mais avançada, levando-nos, se vivido integralmente, à libertação total dos ciclos reencarnatórios. Então nós vemos aí por esse desfecho que o objetivo nosso como espíritos é nos libertarmos da matéria. Interessante isso, Nos livrarmos dos ciclos reencarnatórios, a reencarnação na matéria, porque reencarnação é uma lei divina que pertence a todos os mundos, independente do nível evolutivo. Apenas quando o mundo é mais avançado, ela é feita em corpos mais sutis. Mas aqui o autor estava dizendo nós nos libertarmos da carne. A carne é uma experiência transitória. E nós não nos libertamos da carne simplesmente desencarnando, morrendo. Porque, a depender de nossa evolução, nós a ela retornaremos. Vamos voltar à matéria densa. E esses ciclos reencarnatórios trata-se justamente disso, de nós não conseguirmos avançar e ficarmos reencarnando sempre nos mundos materiais, no mundo material. As bem-aventuranças, elas estão no registro de 2 evangelistas, Lucas e Mateus, sendo que são apresentadas de formas um pouco diferentes. A abordagem é diferente em Lucas e a abordagem diferente em Mateus, sendo que no caso de Mateus ela é o início do Sermão do Monte. Lucas coloca em outra posição no seu evangelho. Então é interessante que Lucas, na sua abordagem, ele se dirige às personalidades, ou seja, o espírito humano encarnado, sofrendo as vicissitudes na matéria, enquanto Mateus se dirige às nossas individualidades eternas, ou seja, a nossa mônada espiritual que está evoluindo de encarnação para encarnação. Então são abordagens diferentes, mas os ensinamentos se complementam. Mas voltando então para as bem-aventuranças segundo Lucas. Lucas começa a descrever no seu capítulo 6, a partir do versículo 12, da seguinte forma: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E descendo com eles, ou seja, com os apóstolos, parou em um lugar plano, onde se achava um grande número de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos atrasados ficavam sãos, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Ou seja, Jesus emanava um fluido, o seu ectoplasma curador, como é aquela passagem da hemorroíça, que tocou as suas vestes sem que ele mesmo percebesse, e Jesus sentiu dele saindo um fluido e ela foi curada instantaneamente. Prosseguindo então, em Lucas 6, a partir do versículo 20, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que Jesus usava para falar de si mesmo. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande o vosso prêmio no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então nós temos aí a visão de Lucas, uma visão na lei de causa e efeito, né? Primeiro, ele se dirigindo às personagens encarnadas, não é? Ele diz, o evangelista Lucas diz que Jesus desceu a um local plano. Então essa descida nós podemos entender como uma descida vibracional. Ele está se comunicando com espíritos encarnados na Terra, nessa passagem transitória. Então ela apresenta, nesse trecho de Lucas, 4 felicitações, 4 bem-aventuranças e, correspondentemente, 4 condenações. 4 condenações em paralelo, visando essa personalidade humana nas suas vidas sucessivas e com muita preocupação para o que vem de fora, para o exterior. Então nós observamos que em Lucas as bem-aventuranças se referem mesmo ao plano físico, aos pobres, aos que choram, os que têm fome, os que sentem as angústias da carne no corpo denso. E o mestre se refere exatamente à pobreza de dinheiro, às lágrimas das dores, à fome de comida. E em seguida ele condena os ricos, os que estão fartos, os que riem, tudo na parte material. Mas não são palavras demagógicas de Jesus, enaltecendo os que estão sofrendo e condenando os que estão bem, os que estão satisfeitos, os que estão tendo uma vida farta. Não se trata disso. Trata-se de alternância de situações que o espírito passa nas várias reencarnações. Uma hora reencarnando com opulência material, outra hora com escassez material. Uma hora na beleza, outra hora na feiura. Uma hora no poder, outra hora na subalternidade. São experiências que o espírito vai adquirindo ao longo das reencarnações, visando a sua evolução. Então tem um trecho interessante que mostra essa questão das alternâncias. É um trecho que o próprio Lucas anotou quando Maria de Nazaré visitou Isabel, a sua prima. E isso está em Lucas no capítulo 1, versículos 46 a 53. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Aí salta alguns versículos e prossegue. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que temem, com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então esse trecho, esse cântico de Maria, ele mostra justamente essa mudança de situações que o espírito humano passa. Uma hora está num trono e, de repente, ele é deposto. E ele vai fazer dos famintos ficarem cheios de bens, os ricos ficarem vazios. Ou seja, são as experiências reencarnatórias, as experiências nossas na matéria. Então, segundo Lucas, Deus é a própria lei justiceira, né, que premia, que pune, que dá e que tira. Bom, agora vejamos a visão de Mateus, que é uma visão bem mais interessante. Ou pelo menos é a forma como Mateus registrou as bem-aventuranças ditas por Jesus.
Veja que interessante, 2 evangelistas, Mateus como discípulo presente e Lucas que anotou depois que Jesus já havia desencarnado, né? Fazendo seu evangelho mais tarde. Mas são muito diferentes as palavras de Mateus. São ensinamentos mais profundos relativos ao Espírito eterno, que não se liga às coisas externas, mas aos nossos movimentos íntimos. Então, a orientação de Jesus nas bem-aventuranças de Mateus, elas são direcionadas para o nosso íntimo, e não para o mundo externo que está nos submetendo a dores e sofrimentos ou a facilidades. Então, as bem-aventuranças como orientação evolutiva, segundo Pastorino, elas resumem 7 degraus evolutivos do caminho da perfeição, que nós vamos ver um por um. Então, qual é o objetivo de nós galgarmos esses degraus? É a nossa própria cristificação, ou seja, é a evolução, o progresso moral do nosso espírito para que nós nos cristifiquemos, ou seja, para que o nosso espírito se torne cada vez mais puro, sem falhas morais, sem defeitos morais. Porque o que é o Cristo? O Cristo é justamente esse espírito puro. A tradução de Cristo é o ungido, aquele que está permeado pela divindade. Então, é interessante que Paulo estabeleceu essa condição na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Paulo anotou assim: até que todos cheguemos à unidade da convicção e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que interessante. Então, Paulo dizendo que nós todos temos que chegar à estatura de Cristo, à estatura de espírito puro, a esse nível de convicção pleno de conhecimento do Filho de Deus, ou seja, do entendimento do que seja o Cristo e do ensino que ele nos legou. Mateus, ele descreve o Sermão do Monte de forma completa nos capítulos 5, 6 e 7. Então, o Sermão do Monte em Mateus começa no capítulo 5 e termina no último versículo do capítulo 7, lá aquela passagem da casa construída sob a areia. Muito bem, iniciando o capítulo 5, nós encontramos as bem-aventuranças, de cara, como dissemos. E Mateus aborda assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição, porque eles serão fartos. Vamos explicar esse perfeição aí mais adiante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí estão 7 degraus. Mas existem ainda 2 outras bem-aventuranças que são interpretadas como consequências dessas anteriores. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então vamos no primeiro degrauzinho, né? Vamos no primeiro passo, porque nós temos uma felicitação e uma recompensa. Então, o primeiro passo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Normalmente, o pobre de espírito é tido como o humilde ou como o fraco de espírito. Mas, na verdade, a interpretação correta é do
do espírito no início de sua ascensão evolutiva. O pobre de espírito é aquele que ainda não sabe. Ele está começando, ele está iniciando a sua jornada. Então Jesus aqui já afirma que há um determinismo. O pobre de espírito, ele está determinado a alcançar o reino dos céus. E o que seja reino dos céus? Reino dos céus não é lugar, não é dom. Reino dos céus é um estágio evolutivo bem à frente do nosso. Nós estamos num estágio que não é reconhecido na biologia científica, né, como sendo o estágio hominal, não existe isso. Existe o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, mas não existe o reino hominal. Isso nós usamos aqui no Espiritismo para explicar o momento em que o princípio inteligente, migrando pelos reinos mineral, vegetal, animal, ele alcança o nosso reino hominal, em que ele se transforma em espírito, se individualiza, vem o raciocínio, ele passa a ter noção de Deus, ele passa a ter conhecimento de si mesmo. Esse é o estágio hominal, o estágio de espírito humano. Só que nesse ponto, pobre de espírito, nós estamos lá no começo, então é a regência da matéria. Nós estamos no início do caminho evolutivo. E o objetivo da evolução qual é? A evolução é passar de um reino para outro. Nós podemos entender intuitivamente que o primeiro reino é o mineral, depois vem o reino vegetal, onde se agregam sensações à matéria, depois vem um reino animal, onde se agrega emoção, e depois veio o reino hominal, onde se agrega o raciocínio. E nós, no reino hominal, temos herança desses reinos anteriores. Nós temos herança do mineral, do vegetal com as sensações e do animal com as emoções. Então, todo o ensino de Jesus visou e visa, naturalmente até hoje, aos homens, para que eles abandonem o reino atual, que é o reino hominal, e vão para frente, atingir um reino espiritual, o reino dos céus, reino de Deus. E interessante que o autor Pastorino ele faz algumas analogias com esse caminho evolutivo. Por exemplo, ele dá a entender, não diretamente na sua obra, mas a gente conclui depois de estudar alguns capítulos, que a nossa oração Pai Nosso, ela termina com esse pedido: livra-nos do mal, ou seja, liberta-nos do domínio da matéria. Na verdade, essa é uma interpretação mais profunda. Nós estamos pedindo a Deus para que nos ajude a evoluir e para que saiamos desse campo material, para que os ciclos reencarnatórios passem a acontecer em mundos mais evoluídos. Então estamos nesse caminho, fazendo uma referência muito grosseira ao reino mineral e estamos apontando para o reino de Deus. Precisamos caminhar nesse sentido evolutivo. Olha, a gente fazendo aqui uma pausa e dando uma visitada lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos, olhem só quantas questões, a 23, 28, 71, 79, 606, 607, 611, 613 e 728. Todas essas questões abordam o princípio inteligente como elemento universal independente, ou seja, independente da matéria. Mas ele tem a sua relação com a matéria e ele vai por uma migração evolutiva pelos reinos até alcançar a sua individualização. Então, o princípio inteligente começa lá no mineral, migra para o vegetal, depois para o animal e para o hominal, digamos assim. E aos poucos vai havendo a individualização. Como é feita essa migração? Não sabemos.
Como que o princípio inteligente sai do mineral, vai para o vegetal, depois do vegetal para o animal, depois do animal para o hominal? Não sabemos. Mas tem uma coisa que nós sabemos, que para o princípio inteligente que se tornou espírito, sair do reino hominal e ir para o reino seguinte, ele depende exclusivamente de si mesmo, porque ele ganha livre arbítrio que não existe no reino animal. No animal é determinismo. Nós só iremos evoluir para Deus por vontade e esforço próprios. Não virá uma força externa para nos migrar do reino hominal para o reino seguinte. Então, a questão 607A, ela questiona assim: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Então Kardec pergunta: nossa alma foi o princípio inteligente de reinos inferiores? Os espíritos responderam para Kardec, começaram com uma pergunta: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é o que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então há alguns irmãos que combatem essa ideia de que o princípio inteligente que habita o mineral, o vegetal, o animal, se tornou o espírito humano. Mas está aqui a resposta clara, evidente, muito objetiva aqui dos espíritos, mostrando que é exatamente isso. Só que antes estamos vivendo experiências, onde nós vamos aos poucos nos individualizando e ensaiando para essa vida. Então vamos já para o segundo passo, a segunda bem-aventurança: os que choram porque serão consolados. Se nós estávamos lá no reino mineral, agora o segundo passo caminha para o vegetal, ou seja, nós começamos a experimentar as sensações, a sensibilidade. Então nós estamos sujeitos agora a provações dos sentidos. E o consolo é justamente nós nos vermos libertos desse princípio, né? Os que choram serão consolados. Então são sensações causadas pelo nosso sistema nervoso, e nós pedimos na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Nós estamos seguindo a oração do Pai Nosso de baixo para cima, de frente para trás, né? Lá do final para o começo, melhor dizendo. Interessante que a gente pode também fazer uma associação com as tentações de Jesus no deserto, porque a primeira tentação de Jesus no deserto foi a seguinte: o tentador lhe disse: se és filho de Deus, dize que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então isso é claramente uma oferta do egoísmo, ou seja, viver do pão para eu me alimentar. Então é um movimento egoísta e que Jesus precisava combater, e ele combate em pensamento, quando esse demônio, que é um símbolo apenas, né, o antagonista da evolução, ele vem e oferece: olha, por que você não transforma as pedras em pães e você se alimenta e resolve o problema? Aí ele vem mostrar que não, o caminho de evolução não é esse da facilidade, não é da porta estreita. Aliás, não é da porta larga, é da porta estreita, porque a porta larga conduz à perdição. Então, os que choram são esses, eles serão consolados porque haverão de vencer essas tentações dos sentidos, que para nós são tentações muito difíceis, aquelas que nós sofremos pelos sentidos do nosso corpo físico. Vamos chegar então no terceiro passo. Subimos mais um degrau. Agora nós vamos saindo do mineral, entramos no vegetal, vamos começar a alcançar as emoções que vão surgir no reino animal. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então é a regência das emoções. Os mansos estão
sujeitos às provações que as emoções lhes afligem, né? Então, a terra que vai ser herdada, que está prometida, né? Os mansos herdarão a terra, é o nosso planeta mesmo, transformado em planeta de paz. Quando aqui nós caminhamos aí, né, para sairmos de mundo de provas e expirações para o próximo estágio evolutivo do planeta. Então, essas emoções são movimentos anímicos que ocorrem entre dois polos extremos, né, que é o amor e o ódio. Então, tudo que se desenvolve entre esses dois polos refletem nas nossas emoções. Então, para nos prepararmos para o mundo de regeneração, próximo estágio evolutivo da Terra, nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Então, a questão toda é o controle das sensações, controle das emoções. Aí vem na oração do Pai Nosso o seguinte pedido: perdoa as nossas dívidas, que na verdade é como se estivéssemos pedindo, perdoa os nossos débitos kármicos, porque as nossas dívidas são isso, são débitos que nós vamos construindo à medida que nós vamos agindo, pensando e atuando, né, contrários à lei de Deus. Aí vem mais uma tentação para Jesus no deserto que vai nos fazer lembrar dessa bem-aventurança. Quando o adversário o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: a teus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tornou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é a tentação da vaidade. Nós tivemos no passo anterior a tentação do egoísmo, o alimento para si mesmo, agora a tentação da vaidade, se lançar do pináculo do templo e pedir que os anjos o amparem, né? Então isso é tudo um simbolismo para mostrar que bem-aventurado será aquele que dominar as suas emoções, que se mantiver manso, porque o futuro da Terra vai conter esses. Os que não se alinharem a esse pensamento passarão a reencarnar em mundos primitivos, voltarão a mundos para o reaprendizado, né? Para as reparações necessárias. Aí vamos para o quarto passo, a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O Pastorino traduz como fome e sede de perfeição e não de justiça. Ele explica isso pela tradução da palavra do original em grego, que ele era especialista. E ele mostra que realmente a melhor tradução é bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição. Essa é a tradução que ele prefere. Por quê? Ele diz, primeiro, por causa da tradução direta do grego, e segundo, porque ele diz que não teria sentido você falar em justiça, ter fome de justiça, e a bem-aventurança seguinte vai ser a dos misericordiosos. Ou seja, fica uma coisa contrária à outra, você exigindo justiça e depois pedindo misericórdia. Então, nesse ponto, esse degrau evolutivo é o degrau do intelecto, o degrau do raciocínio, o degrau do discernimento. É justamente o momento que nós adentramos o reino nominal, herdando os reinos anteriores, ou seja, nós temos agora o intelecto, mas já possuímos a emoção e já possuímos a sensação. Então são três fatores, três frentes que o homem, o espírito humano, precisa aprender a lidar e a controlar. Controlar as sensações, controlar as emoções, controlar o intelecto. Muito bem, então vamos ver aí o que é que provoca a questão do intelecto, né? Na oração do Pai Nosso, dá-nos o pão espiritual, ou seja, dá-nos o pão de cada dia, a iluminação para o espírito, porque o pão do corpo
nós vamos lutar por ele, mas precisamos imensamente do alimento espiritual, porque com o alimento espiritual é que nós vamos conseguir nos orientar nesse caminho de evolução. Então, essa questão do intelecto, ela vai tocar um ponto muito importante para nós, que vai ser exposto aqui na última tentação do deserto. De novo, o adversário o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles, e disse-lhe: tudo isto te darei prostrado se me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai para trás, antagonista, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Vai para trás, Satanás. Satanás é um simbolismo, é um símbolo. Satanás não é uma entidade, é um símbolo. É o símbolo de tudo que se opõe ao bem, que se opõe à evolução. Por isso, vai para trás, antagonista, ou seja, aquele que estava tentando Jesus no campo do orgulho. Eu te darei tudo isso se você me adorar. É uma bajulação orgulhosa. O orgulho, ele é justamente o causador de uma série de problemas kármicos para nós, as emoções também. O orgulho é aquele que faz com que a gente compare as coisas, porque é justamente pelo intelecto, pelo raciocínio, que nós tomamos preferências, que nós achamos que determinada pessoa é melhor ou pior do que nós somos sectários. É de onde surgem os preconceitos, preconceito de cor, preconceito contra mulheres, contra homens, contra homossexuais, seja lá o que for. Preconceito contra, até nas coisas do esporte, quando a gente cria um invólucro para nós que nos faz julgar que somos melhores do que o outro, não é? Então isso tudo nos faz inchar por dentro. É esse combate ao orgulho que Jesus demonstrou nessa última tentação do deserto, né? Então essa bem-aventurança diz o seguinte: que os que têm fome e sede dessa perfeição que combate as ações orgulhosas provocadas pelo intelecto, porque nós seremos saciados. Muito bem, então vejamos, nesse ponto nós subimos 4 degraus. Esses degraus formaram a nossa personalidade. Nós temos o mineral, a matéria, temos as sensações do vegetal, as emoções do animal e o raciocínio no reino nominal. Então aí está o homem, feito por essas 4 facetas. Agora começa a ficar interessante, porque a próxima bem-aventurança vai sair de nós e vai apontar para o semelhante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós podemos dizer que através dessa bem-aventurança, nós começamos a colocar o pezinho lá no reino de Deus. Porque o reino de Deus ele só vai poder ser alcançado através do semelhante, através do próximo. De nós para conosco é obrigação do caminho evolutivo o aperfeiçoamento. Mas nós não conquistaremos o amor pleno, nós não conquistaremos o grande mandamento da lei, o amor a Deus, sem o amor ao próximo. Então aqui vem a regência, né, do Espírito, a misericórdia, ou seja, compadecimento pelo sofrimento alheio, que muitas criaturas não têm isso, não têm nenhum compadecimento pelo próximo. Então isso é um grande sinal evolutivo de que nós já estamos realmente caminhando para um campo mais elevado do que o da nossa própria personagem terrena. É uma ascendência acima da nossa personalidade. Então, nesse plano que começa a entrar serviço, caridade, superação do egoísmo. E aí, na oração do Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Ou seja, Deus está no comando e não nós no comando. Aí nós adentramos o reino espiritual. Então nós passamos do mineral, vegetal, animal, aminal, começamos a adentrar o reino espiritual. Aí vamos ao 6º e penúltimo passo.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Muito bem, são forças angélicas, não é? A pureza de coração. O puro de coração é aquele que superou todas as imperfeições da alma. O seu espírito não tem mais máculas, não é? Ele está desapegado de tudo. Nada, ele tem consciência de que nada possui, tudo pertence ao Pai, tudo pertence a Deus e a ele é entregue apenas por empréstimo. Isso é uma compreensão plena, não apenas racional, a compreensão de quem realmente vive sob esse princípio, né? Então é a superação da personalidade da nossa vida temporária nessa encarnação pela vivência da nossa individualidade superior, do nosso eu eterno, que está reencarnando várias vezes, mas que é o mesmo eu em aprendizado. Então, o bem-aventurado puro de coração, o puro de coração, qual vai ser a recompensa? Ele verá Deus. Mas será que é a visão física? A visão de luz física? É ver Deus como figura humana? É ver Deus como um prêmio de ter chegado lá no primeiro lugar e posso ver Deus, ó Deus ali, ó. Não se trata disso. Não é antropomorfismo. Essa visão não é uma visão com os olhos. É uma visão de percepção espiritual. Então, à medida que nós vamos depurando o nosso espírito, que ele vai se libertando das imperfeições, que ele vai se tornando mais puro, nossa percepção de Deus vai ficando mais clara. Vai sendo revelado para nós, né, esse princípio criador do universo, né, causa primária de todas as coisas, vai ser revelada para nós de uma forma mais evidente. Então, o pedido que a gente faz na oração é: venha a nós o teu reino. Saímos do mineral, ultrapassamos vegetal, animal, aminal, espiritual e já chegamos no reino angelical. Então, nós estamos num campo de evolução muito grande já. E aí, finalmente, nós alcançamos, né, o sétimo passo, a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então é o plano divino. O pacificador é aquele que possui plenamente, e por isso ele distribui paz para todos. Agora, olha que interessante a recompensa. Vai ser chamado filho de Deus, ou seja, é uma unificação permanente com Deus. É um reconhecimento que, ao alcançar esse estágio, ele pode ser chamado de filho de Deus. Ele é um representante de Deus. É uma manifestação de Deus que nós podemos assimilar. Por exemplo, Jesus, ele encarnou, ele é um homem encarnado com um espírito crístico, um espírito do Cristo. Então esse Cristo é um espírito puro. Ele é tão cheio de perfeição que as pessoas confundiram Jesus com o próprio Deus. E muitas religiões acham que Jesus é Deus, é o próprio Deus. Quando se fala em Jesus, está falando em Deus. Não é isso? Santa Maria, Mãe de Deus, não é isso que é feita a oração da Ave Maria? É considerado Deus, Jesus. Realmente, ele tem um estágio de evolução tão acima do nosso que nós podemos até considerá-lo um Deus para nós. Mas ele não é o Deus puro, absoluto, criador. Jesus é co-criador em plano maior. Então, nesse sentido, nós temos aí que, quando alcançarmos esse nível de pacificação, nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, teremos essa unificação permanente com o Pai, e aí nós lembramos aquilo que João anotou no capítulo 10, versículo 30, quando Jesus disse assim: eu e o Pai somos um, e que isso justifica para muitos cristãos que Jesus e Deus são a mesma entidade. Não é isso.
é a questão de ser um em pensamento, de ser um em representatividade, de ser um em ações e pensamento, né? Então, Paulo registrou aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo não estava agindo mais como uma sua personagem, Saulo. Ele chegou num nível que ele reconheceu o Cristo nele mesmo. Ele já não pensava de acordo como um homem comum. Ele estava com um pensamento crístico, super avançado já. Não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E aí a gente faz aquele pedido na segunda frase do Pai Nosso, logo após a evocação, né? Pai Nosso que estás nos céus, nós dizemos, santificado seja o seu nome. É o nosso pedido para que nós cheguemos a essa santificação. E assim, através dessas bem-aventuranças de Mateus, nós fomos migrando do mineral para o vegetal, para o animal, hominal, espiritual, angelical, e chegamos no nível divino, o reino divino. Então nós passamos nas 4 primeiras por uma representação da nossa personalidade, onde tem matéria, sensação, emoção e intelecto. Mas, caminhando na evolução, nós caímos num triângulo, que foram as 3 últimas bem-aventuranças: misericordiosos, puros de coração e pacificadores. É a lei do serviço, a integração com o todo e a união com Deus. Então começa, né, como o Pastorino representa, começa um quadrado da nossa personalidade com um triângulo lá no meio, ou seja, o que é divino é apenas um potencial na nossa personalidade. À medida que esse potencial divino vai se expressando, a nossa personalidade vai ficando para trás. Ela vai se encolhendo e a individualidade superior, que é esses 3 últimos, né, que formam esse triângulo, vai englobar, né, superar a nossa personalidade e se tornar esse ser divino e puro. Então, assim, meus irmãos, nós fizemos aqui uma apresentação, né, da maneira como é proposta pelo autor Pastorino essas bem-aventuranças. Nós achamos muito interessante a forma como ele conduz esse assunto. É claro que se a gente for ler aqui o Sermão da Montanha do Humberto Roden, nós vamos encontrar coisas maravilhosas para serem exploradas, mas para falar de todas as bem-aventuranças em 50 minutos, nós achamos que esse resumo é bem interessante. Então nós agradecemos imensamente aí a atenção de todos, viu? Desejamos muita paz aí. Muito obrigado pela oportunidade.